O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. A ferramenta conta com os principais termos usados nessa época, descritos por ordem alfabética, com o significado simples de cada um. E para falar melhor sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o advogado eleitoral Pietro Duarte. Bom dia, Pietro. Bom dia, Carla. Um prazer estar aqui falando com você. Então, Pietro, qual a importância de uma ferramenta como esta? Pois é, Carla, isso foi um grande avanço que o TSE lançou, principalmente nessa época que necessitamos de mais informação. Nessa época que a população em geral ainda desconhece, principalmente, os requisitos essenciais para uma eleição, a importância, na verdade, da eleição para a construção da nossa democracia. A ferramenta é uma forma de simplificar, na verdade, os termos jurídicos que usamos no dia a dia para nós advogados. Nem sempre tão fáceis, e imagine sim para a população em geral. A ferramenta, na verdade, ela é um instrumento de democratização do sistema eleitoral. Então, no meu ponto de vista, é uma ferramenta de suma importância para cada vez mais a gente dar informação e esclarecimento para a população em geral. Pietro, pode-se dizer que uma ferramenta como esta pode ajudar a reduzir o número de fake news ou o número de pessoas que ainda acreditam em fake news? Claro que sim. Na verdade, quanto mais informação a população em geral tiver sobre eleições, sobre política, sobre o sistema eleitoral como um todo, mais difícil vai ficar daqueles que tentam divulgar notícias falsas, na verdade, para a rede e, consequentemente, vai caracterizar a maior democracia quanto ao tema. O instrumento utilizado, na verdade, deixa mais claro para que pessoas mais leigas, com certeza, tenham acesso ao que significa os termos utilizados na eleição. E, Pietro, o senhor como advogado eleitoral, se estivesse fazendo essa ferramenta, qual o termo que não pode faltar e que as pessoas devem estar cientes do significado? Olha, sendo bem sincero, a ferramenta é tão ampla que praticamente todos os termos, ela se trata, na verdade, de um mero dicionário de todos os termos que utilizamos no dia a dia, como, por exemplo, coeficiente eleitoral, como, por exemplo, alistamento eleitoral e todos os outros aqueles que não são tão simples para o leigo, mas que a ferramenta ajuda, na verdade, a dizer o significado. Como eu dei o exemplo de coeficiente eleitoral, por exemplo, ela vai instrumentalizar, vai dizer o que é nada mais, nada menos, como é o resultado aplicado para aquela pessoa, aquele candidato ganhar uma eleição. Entre outras, a gente está falando aí da eleição propriamente dita, mas o glossário que foi apresentado pelo TSE é bem amplo e tudo que a pessoa tiver dúvida, basicamente, vai estar lá instrumentalizado de forma simples e fácil e clara. Isso é um grande avanço, principalmente, como falei para você, para os mais leigos que não entendem nossos termos que utilizamos no dia a dia. Pietro, eu trouxe alguns termos aqui que geralmente a gente escuta muito neste período e que nem todos conhecem o significado, como, por exemplo, coligação partidária, que é um termo que a gente tem ouvido muito nos últimos anos e que nem todos conhecem. O que seria isso, por exemplo? A coligação partidária nada mais é do que a junção de partidos políticos em uma candidatura única. E na prática, o que isso quer dizer? Partidos vão se coligar, se juntarem para lançar um determinado candidato. Isso hoje isso é possível nas eleições majoritárias, para governador, para presidente, tá? Para prefeito. Não é mais possível para deputado estadual, vereadores e tudo mais. E o que isso representa na prática? Na prática, quando os partidos se coligam, elas juntam seu potencial eleitoral para uma determinada campanha. Isso representa a junção de fundo partidário, ou seja, do dinheiro que a campanha vai ter, a junção de tempo de TV, de acordo com a legislação. Cada partido vai representar um tempo que vai favorecer aquele candidato. Então, na prática, coligação eleitoral nada mais é do que a junção de partidos em prol de uma candidatura única. E puxadores de voto? Puxadores de voto. Puxador de voto nada mais é do que aqueles players, aqueles candidatos que têm uma votação tão expressiva que não só conseguem obter a sua própria vaga, mas dentro da sua chapa, tá? Ele ajudam pessoas que não teve tantos votos. Porque o que acontece? Para você se eleger, na verdade, tem que ter um número mínimo de votos. Então, aquela junção do partido, a somatório deles vão conseguir determinadas vagas. Quem está lá na frente, quem tem muito voto, vai puxar o voto daquele que não teve tantos votos. Então, a pessoa vai ser eleita com menos votos, ajudado literalmente pelo aquele puxador de votos, pelo aquele candidato que teve muitos votos na sua campanha. Muito obrigada pela sua entrevista, Pietro. Eu que agradeço, querido. Estamos à disposição. Espero que, de toda forma, esse instrumento que vocês estão utilizando, a rádio, seja favorável para que a gente concretize a democracia e a informação para todos.
Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com o advogado eleitoral Pietro Duarte, que falou sobre a nova ferramenta do TSE, o Glossário Eleitoral, que traz termos como estes explicados por Pietro para que todos possam entender de forma fácil. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.